Vou falar rapidamente aqui sobre uma questão aqui que ela é bastante simples, tá? Mas que também é importante vocês saberem. Tá? Algoritmo da divisão. Certo? Algoritmo da divisão, você saber encontrar o quociente e o resto. Tá? Se eu não me engano, tinha uma questão dessa lá no nosso questionário de revisão. Tá? E aqui a gente vai fazer uma parecida. Certo? No caso aqui, a nossa questão 8, item F. Aqui pede para você encontrar o quociente e o resto da divisão de menos 131 por menos 20. Certo? Vale destacar aqui que na nossa aula 21, tá? Eu faço vários exemplos aqui nesse estilo. Tá? Quando ambos são positivos, quando A e o B são positivos, quando A e B têm sinais diferentes e quando A e o B são negativos. Tá? Então, todos esses estilos aí de possibilidades que você pode encontrar, tá? Tem exemplos na nossa aula 21. Então, aqui, como é que a gente faz essa divisão, tá? Para encontrar o quociente e o resto. Bem, primeiro de tudo, eu sugiro que você faça essa divisão para ambos com um sinal positivo. Tá? Independente dos sinais que forem dados para você, faça a divisão com ambos positivos. E aí depois você manipula algebricamente para chegar nos sinais que foram dados no enunciado. Então, eu vou dividir primeiramente 131 por 20, certo? Ambos positivos. E aí, se você quiser, você pode fazer aquela continha que a gente aprendeu desde o ensino fundamental, né? É aquela que coloca o 131 de um lado, sinalzinho de divisão pelo 20, e aí você faz a divisão que você sempre fez na escola, por exemplo. E aqui você vai encontrar o quociente da sua divisão e o resto. Certo? No caso aqui, 131 por 20, certo? 13 não dá para dividir por 20, então tem que ser o 131 mesmo. Mas aí você sabe, não é uma divisão exata, então você pode, por exemplo, colocar o 6 aqui. 6 vezes 20 dá 120. 120 para 131 dá 11. 11 é menor que 20, então não tem mais como você continuar dividindo. Então esse aqui vai ser o resto. Então aqui você vai ter 131 vai ser igual a 6 vezes 20 mais 11. Tá? Então, esse aqui seria o quociente e o resto se no enunciado fosse 131 e 20. Certo? Mas aqui a gente está pedindo menos 131 e menos 20. Então, você pega essa expressão aqui, o que é que você faz? Multiplica ela por menos 1. Que aí você vai ter o menos 131 de um lado e o menos 20 do outro. Então, vamos lá. Peguei essa... Bem, até aqui você sabe fazer, tá? Isso aqui é ensino fundamental, nem médio, ensino fundamental, que é a divisão mesmo de números inteiros que a gente aprende lá. Agora a gente vai manipular para chegar no que foi pedido, que é o menos 131 e o menos 20. Então, multipliquei por menos 1 ambos os lados da igualdade, então ficou menos 131, menos 6 vezes 20 mais 11, aí eu vou distribuir esse menos 1 aqui, vai para cá e vai para cá, o sinal de menos, só que o menos eu quero que esteja no 20 e não no 6. Então, eu pego o menos e jogo para o 20. Aí fica 6 vezes menos 20. Então, olha, já apareceu o menos 131 e já apareceu o menos 20. Paro aqui, professor? Não. Você tem que olhar o seu resto. Você só para de manipular quando você sabe que o seu resto é maior ou igual que zero e menor que o valor absoluto do divisor. Nesse caso aí, do menos 20. Esse é o algoritmo da divisão. Certo? Então, veja aqui, o seu resto, ele não é maior ou igual que zero. Tá? Então, você vai ter que manipular ele de alguma forma para ficar maior ou igual que zero. E a tática que a gente usa, geralmente, é somar e subtrair pelo divisor. No caso aí, pelo 20, pelo menos 20. Soma e subtrai.
certo? Por quê? O divisor aqui é o menos 20, então você vai ter soma, soma menos 20, subtrai menos 20, subtrair menos 20 é a mesma coisa que adicionar 20, né? Então, somei e subtrair aqui. Quando você junta esses dois caras aqui, ó, o 20 com menos 11 vai dar 9, né? Que é um cara positivo. Ótimo. Mas por que eu não posso somar e subtrair para qualquer outro cara maior que 11, por exemplo? Porque ó, a vantagem de você estar somando e subtraindo o divisor é que você pode juntar essa expressão aqui. Aqui tem 6 vezes menos 20. E aqui tem menos 20. Então isso aqui vai ser 7 vezes menos 20. Certo? Suponha que aqui é x. X mais x. 6x mais x vai dar 7x. Aqui é x igual a menos 20. Então ficou ó, 7 vezes menos 20. Concordam aqui? Ó, se você colocasse qualquer outro valor diferente de 20, você não ia ter essa vantagem de preservar o menos 20. Entendem? Então, por isso que você tem que somar e subtrair pelo seu divisor. Então, ficou aqui, ó, 7 vezes menos 20 mais 9. Então, tá aqui, ó, menos 131, menos 20. O 9, ele é maior ou igual que zero e menor que o valor absoluto do seu divisor. No caso, seria 20. Então, esse carinha aqui é, de fato, o resto da sua divisão. E o carinha que aparece multiplicando o seu divisor é o quociente. Então tá aqui, ó, o quociente e o resto. Quem vai lhe dizer, aqui é bom deixar claro, né? Quem vai lhe dizer a hora que você vai parar suas manipulações é o resto. A partir do momento que o resto se encaixar nesse padrão, maior ou igual que zero e menor que o valor absoluto do divisor, a partir desse momento você pode parar sua divisão. Então, chegou aqui, Q igual a 7 e R igual a 9. Certo? Observe que se você chegar, por exemplo, em R igual a menos 1, por exemplo, sua questão está errada. Certo? Não tem nem o que olhar, não tem nem o que corrigir. Certo? Ela está errada porque ela está totalmente incoerente com o que significa ser um resto. Entende? Não adianta dizer, professor, errei um sinal aqui, errei uma coisinha aqui. Não adianta argumentar, porque se você colocar uma resposta desse tipo, significa que você nem entendeu o que é um resto. Então, é esse tipo de detalhe que faz você errar menos, certo? Quando você entende bem a teoria, entende o que significa cada coisa que você está trabalhando, você vai ter a sensibilidade para entender quando você errou alguma conta. Tá? Dizer, peraí, isso aqui está incoerente, peraí, isso aqui não faz sentido. Certo? Outro exemplo, por exemplo, você está calculando uma área usando integral. Vou recorrer aí a cálculo 1, porque acredito que todo mundo aqui já pagou o cálculo. Certo? No caso, cálculo 2, né, que é a integração. Quando a gente pede para você encontrar uma área, certo, abaixo de alguma curva, e você usa lá a integração, e você usa as manipulações, usa a regra de integração, alguma das formas de integrar, né? E você chega que aquela área lá é menos 2, raiz de menos 2, certo? Você pode dizer, professor, só errei um sinalzinho aqui, o senhor vai cortar a questão toda, mas veja só, se você chegou numa resposta desse tipo, significa que você nem entendeu o que você estava fazendo. Você entende isso? Lá você estava pedindo para você calcular uma área não tem como a área ser negativa, concorda? Então, é esse tipo de coisa. Se você entender o que você está fazendo, a chance de você chegar num erro desse tipo, você pode até chegar, deu menos 2. Então, é porque tem alguma coisa errada. Fiz alguma coisa errada aqui. Pega, volta e percebe onde você errou. Tá? Então, é esse tipo de coerência que eu peço a vocês. Por isso que eu peço que vocês assistam às aulas, entendam a teoria,
Porque quando for encarar uma questão, você vai ter esse tipo de sensibilidade para poder detectar se tem alguma coisa errada ou não. Tá? Então, esse aqui seria a resposta da 8F. E aqui, seguindo o mesmo modelo das questões anteriores, eu vou colocar também, coloquei também o gabarito aqui para vocês, tá? Do item A, B, C e D. Para vocês conferirem aí se o que vocês estão fazendo está coerente. Tá? Perceba que todos os restos aqui, ó, obviamente, são maiores ou iguais que zero, né? Se alguma resposta aqui tivesse resto negativo, estaria alguma coisa errada. Agora percebam que o quociente ele pode ser negativo, não tem nenhum problema, a gente não tem nenhuma restrição sobre o quociente. Tá? O quociente só tem que ser um número inteiro. Então, não temos restrições com respeito a isso. Veja aí, ó, o quociente pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, tem várias formas aí que o quociente pode aparecer.